Professor João Ricardo Alves Pereira, então, que esteve nesse último dia 27 de junho realizando uma palestra no primeiro Fórum da Silagem de Milho no município de Estrela Velha, fala com nós, então, sobre toda essa questão que cerca a silagem de boa qualidade, né? Alguns pontos, né, que chamaram a atenção aqui, o produtor está muito interessado, né? Essa região, claro, essa região centro-serra é bem diferente da nossa região norte lá, né, professor? Em termos de plantio, o pessoal acredita bastante na silagem de milho, né? A questão da exigência nutricional, né? Por que da silagem, né? Qual é a importância desse alimento da silagem para ele ter essa composição alimentar e proporcionar um bom ganho para o animal de leite e animal de corte? Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí e a oportunidade de participar mais uma vez desse projeto bacana da cooperativa aí, que é essa preocupação de levar informação para o produtor. Vamos assim, simplificando o leite ou corte, mas principalmente o leite, posso dividir a categoria deles em dois tipos de alimento, né? O volumoso e concentrado. O volumoso, no caso, seriam as pastagens, as silagens e, no caso, a silagem de milho, né? A silagem de milho, ela tem como particularidade, em função da participação de grãos, que ela concentraria uma grande quantidade de energia. Então, estou tendo um alimento volumoso energético. E lembrando que a exigência do animal, ela é 5 vezes maior em energia do que proteína. Então, a silagem hoje é o volumoso que mais fornece energia. Então, daí a preocupação é eu ter uma boa lavoura, com uma boa produtividade de grãos, uma boa conservação desse produto, pensando que eu estou fazendo uma reserva de energia para o meu animal. Professor, a questão do preço para a realização da silagem, né? O que o produtor tem que enxergar na relação custo-benefício? Ele é o quilo de energia mais barato que ele consegue produzir dentro da propriedade. Como que ele reduz o custo de produção de silagem? Com maior produtividade da lavoura. Lavoura de milho mais produtiva, ele produz mais grãos, mais espiga, ele produz mais peso. Então, quando eu penso assim, no primeiro momento, só em quantidade, descontando água em matéria seca, a maior produtividade de matéria seca por hectare eu consigo numa lavoura de milho. A maior quantidade de energia por hectare eu consigo numa lavoura de milho. Então, se ele pensa em reduzir custo de silagem, considerando que o segundo componente de custo dele vai ser a colheita, são com maiores produtividades. Esse é o caminho que ele tem que entender para reduzir custo. E num segundo momento a questão de qualidade. Essa questão da qualidade eu estaria, vamos imaginar assim, não que o produtor não economiza a ração, ele usa mais eficiente a ração. Quando eu não tenho um volumoso de qualidade, a ração tem que fazer às vezes de corrigir a qualidade do volumoso e dar sustentação à produção. Na silagem de milho, basicamente, é um incremento, a ração entra como incremento da produção. A questão da escolha do híbrido, o que o produtor tem que ficar atento? Primeira coisa que ele tem que entender é o posicionamento agronômico. Hoje ele tem diferentes opções. Nível de investimento, época de plantio, se é verão ou se é safrinha. Então não adianta lá ele escolher o melhor híbrido que ele viu lá, se ele ainda não chegou numa condição de manejo da lavoura dele para tirar o melhor daquele produto. Mas sempre tem em mente que ele tem que buscar um produto melhor. Como ele faz nas vacas dele. Por que ele compra um sêmen melhor? Ele quer fazer um melhoramento genético dele. Ele não pode se acomodar no híbrido da silagem. Ele tem sempre que ter um desafio adiante. Olha, eu já investi mais em fertilidade, em correção de solo, em cobertura de solo. Esse ano o meu plano já é avançar, pegar um produto de qualidade melhor. Obviamente vai demandar um investimento maior dele, até em função do produto que ele está escolhendo, mas ele tem que ter isso em mente. É uma evolução de qualidade dentro da propriedade dele. Quanto à questão do processamento da silagem, o que o produtor tem que ficar atento para fazer esse processamento, para esse animal ele ter a durabilidade que ele precisa para quando tiver que fazer aquele material já ter ficado com a qualidade para o animal poder consumir e fazer a digestibilidade que precisa? Monitorar a colheita. O foco dele tem que ser processamento de grão, ele tem que ter grão quebrado. Mas não pensar assim, eu tenho que cortar minha silagem pequena. De forma alguma, ele tem que ter um tamanho adequado lá, considerando as funções fisiológicas que a forragem tem, né? Mas eliminar processamento de grão. Está colhendo silagem, ele tem que ir acompanhando, ele não pode encontrar grãos inteiros. Contra isso, ele tem que regular a máquina, conversar com o operador imediatamente. Não adianta deixar que lá na frente o prejuízo é grande. Professor, para encerrar, mais alguma outra recomendação importante que a gente tem que deixar para o nosso produtor? Esse ano, a perspectiva é de que nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul, Senhora do Paraná, né,
tempo muito adequado para plantio do milho, né? O produtor tem que repensar a sua tem que repensar, né? E também ver os seus custos e principalmente também o momento, né, dele investir nessa atividade e gerar esse material aí, principalmente para o animal de leite que ele pede, né? O que nós temos que ter em mente? Nossa expectativa, né, de que tenhamos uma boa colheita aí. Então, assim, capricha para colher melhor e se dessas estiagens que ele passou, se ele tiver no planejamento dele que todo ano ele precisa guardar um pouco de comida, então assim, sempre faça um pouco mais. Silagem, eu sempre digo que é uma moeda. É só ele lembrar que quando ele não teve comida, ele saiu na rua para comprar, comprou coisa muito pior que a dele, é um preço muito maior que o dele. Então eu digo, se for uma situação que eventualmente sobrou muita silagem, cara, é tranquilo, ele tem uma moeda de venda ali. Mas pensa assim, vá guardando. Uma estiagem um pouco menor lá, ele tem uns 20%, 30% além do que ele precisa, ele atravessa essa fase tranquila. Muito bem, o professor João Ricardo Alves Pereira, então, falando no primeiro Fórum da Silagem de Milho, que realizou-se no último dia 27 de junho, no município de Estrela Velha.